Fala, turma! Está começando mais um 90 Acima, seu podcast de assuntos especiais e convidados extraordinários. E hoje eu estou recebendo aqui, na verdade é um verdadeiro crossover, né? Estou recebendo aqui o Eberson Sastre, gerente de mesa de operações aqui da Minasul, amigo nosso, para poder bater um papo sobre um assunto que está matando a turma de curiosidade, né? Geralmente eu começo pedindo para o convidado se apresentar, Ebinho, sem dizer, falando o que faz sem dizer o que faz, né? Para gerar um suspense. Mas você já é de casa, né? Que além de gerente de mesa, é apresentador também do Agrocast, meu parceiro aqui de bancada, de estúdio. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Benetton, eu que agradeço, né? É uma alegria grande de ter essa oportunidade hoje de estar do lado de cá dessa mesa, né? Eu gosto de estar desse lado daí também, mas estar de cá, para mim, é um prazer. E é um canal que tem levado notícias e comentários relevantes para os nossos cooperados, né? Então, o prazer é mais meu hoje de estar aqui com você. E o assunto de hoje está deixando todo mundo curioso, né? Preço do café. Que ninguém sabe para onde vai, né? A verdade é essa, né? E, Ebinho, choveu, né? A gente estava falando de um preço alto em função da falta de chuva, só que choveu, teve florada e o preço não mudou. O que aconteceu? Benetton, na verdade, essa pergunta a gente tem que tomar cuidado com a resposta, né? O mercado de café, a gente sabe, nós estamos carecas, né? Assim, desculpa usar essa palavra. Obrigado, Ebinho. De estar careca de saber que o mercado de café ele tem duas estruturas básicas. Uma, o lado técnico, que eu gosto muito de olhar, de analisar, embora o meu conhecimento seja bem limitado nessa área técnica, e tem o outro lado fundamental. Então a pergunta que você está colocando, ela é no mínimo curiosa, porque até então, em outras épocas, quando chovia, quando tinha uma florada bonita como tivemos, o mercado ele dava uma balançada, ou seja, ele corrigia. Em outras palavras, o mercado caía um pouco. Esse ano realmente não aconteceu isso. Eu fui daqui para Guaxupé no fim de semana, eu vi uma florada muito bonita. Isso não quer dizer que isso vai virar café, né? É muito cedo ainda. É muito cedo. E as lavouras estão desfolhadas devido ao clima quente e seco por um período longo. Quando não tem folha, a flor aparece com uma facilidade. Então a gente bate o olho e vê aquilo parece um lençol em muitas regiões. Outras podadas nem tanto. Então a colocação que você está fazendo, ela é muito oportuna. Veio a chuva, veio a florada e o mercado ainda não cedeu. Por quê? Porque maior que o técnico é o fundamental. O fundamental diz respeito à oferta mundial, consumo mundial, estoques mundiais, produção mundial de arábica, de conilon. Então, a gente precisa fazer essas ponderações. A gente está vivendo um momento hoje que a demanda é forte, é uma demanda forte. Aqui na Minasul a gente tem muitos clientes externos pedindo café para a gente, para embarque no primeiro trimestre agora de 25, que o mercado sempre anda na frente, né? E o produtor já vendeu muito esse café, não está tendo muita disponibilidade, então a gente não tem oferecido grandes volumes e provavelmente eu acredito que isso deve ser igual em muitas regiões do Brasil, que é o maior produtor de café. Então choveu e floriu e não caiu. Por quê? Por conta dessa estrutura. O lado técnico ele movimenta muito mais rápido, ele está olhando outras coisas, são fundos que olham a taxa de juro, que olham o câmbio, que olham o desenvolvimento da economia brasileira e das principais economias do mundo. Na bolsa, o 250 ou 2,50 ou 250 centavos de dólar por libra-peso, que é tudo sinônimo,
é um suporte. Hoje ele já tentou quebrar pela 4ª vez, não está conseguindo. Só que ele está tentando subir também, não está conseguindo. Então, para ambos os lados, se ele der uma barrigada ou se ele der uma explodida, não vai ser novidade para ninguém. Porque se ele explode, está respaldado no cenário fundamental. Se ele dá uma derretida, ele também está respaldado no dólar mais alto, na chuva que chegou atrasada, mas chegou, tem mais previsão. Também na florada, que foi bonita. Né? Flor não é café, mas não tem café sem ter a flor. Então a flor é o primeiro passo para o café. Tá? Então o que está acontecendo hoje, resumidamente, é isso. E esse dólar na média de 5,70, ele não deveria pressionar os preços? Deveria, porque durante muito tempo a gente usou essa expressão, essa correlação inversa, sobe um, cai o outro, ou vice-versa. No entanto, o dólar veio subindo. O dólar ele tem um mercado à parte, ele é desvinculado, ou seja, dólar não tem nada a ver com o café em si. Ele sofre influência de investidores do mundo inteiro que estão preocupados principalmente com segurança e taxa de juros. Nos últimos dias, vários indicadores chineses trouxe os investidores a comprar esse dólar. Nos Estados Unidos, no início de novembro, tem eleição. O pessoal está temeroso também, né? Está temeroso. Quem vai ganhar essa eleição? A gente não sabe. E essa influência política no câmbio, ela é direta. Então é muito mais que o próprio café. Então a bolsa do café está lá em cima e o dólar também está lá em cima. Por isso que a gente tem preços em reais aí hoje entre 1.500, 1.550, por aí. É um preço muito bom, graças também a esse câmbio alto. Então, é verdade, o dólar lá em cima deveria pressionar o café e não está acontecendo por enquanto. Pode ser que isso ainda venha a acontecer. Esse 5,70 que você citou para o dólar é uma resistência. Em agosto ele chegou a 5,85, 5,87, voltou. Recentemente ele desceu a 5,40 e rapidamente ele voltou, porque dólar é o porto seguro do mundo inteiro. Tá? A pessoa, quando tem medo de alguma coisa, ela compra dólar. E sem falar que no Brasil a gente tem umas mudanças no Banco Central, vai mudar o presidente do Banco Central. A inflação está mostrando a carinha dela. Com essa estiagem longa no Brasil, carne subiu e outras commodities subiram devido a essa estiagem. A energia elétrica subiu, tudo isso puxa a inflação, puxa a taxa de juros. Então, é um conjunto de variáveis que afeta o dólar, que nem sempre é o mesmo conjunto de variáveis que afeta o café. Para o produtor isso é bom, que hoje ele tem o café lá em cima e tem o dólar também lá em cima, ele está aproveitando essas oportunidades. Deveria cair, mas não caiu. Pode ser então que suba, né? E você comentou aí sobre a florada, né? Você viajando viu aí aquele mar de flores nos cafezais da região. Já dá para ter uma ideia, você falou de florada, falamos de estoque, já dá para ter uma ideia da safra 2025? O que pode vir por aí? Benetton, eu não tenho condições técnicas de fazer previsão de safra. Eu até brinco com a turma, né, que pelas fotos eu fiz a minha previsão de safra. Mas isso é uma brincadeira, tá? Se nem a turma técnica consegue ter uma previsão, se nem a safra 24 que a gente acabou de colher o pessoal sabe direito quanto deu, nem a 23, né? Porque é muito polêmico esse negócio de produção. Então, dá a sensação que vai ser uma safra boa 25 por conta das flores, que é o primeiro passo. Mas como você disse, ainda é cedo. A gente ainda precisa de muita chuva no momento de granação do grão. Ainda é cedo, tá? Por que ainda é cedo? O déficit hídrico, grande recorde, a gente tem vários órgãos falando sobre isso. Então a florada chegou junto com a chuva, mas a gente tem que lembrar que está faltando água no solo, tá? Tem muitas regiões com alto índice de poda, e esse desfolhamento, os técnicos falam que a planta vai ter dificuldade de segurar o grão ali, o chumbinho, né? Então eu acho cedo, mas eu quero acreditar que a gente vai ter uma safra suficiente para abastecer o mercado, tá? Mas o mercado ele é sensível e ele pode pressionar, essa florada pode pressionar os preços para baixo?
ou não? Todo mundo sabe que a época da florada é agora. E todo mundo sabe hoje que a florada já aconteceu. Deve ter mais uma aí, já teve 2 para trás pequenas, deve ter mais uma pequena para frente e essa foi a principal. Então, se ele tivesse que pressionar, já tinha que ter pressionado. Na segunda-feira, a gente viu a bolsa oscilando bem mais. Tentou quebrar o suporte de 2,50 que eu citei, voltou. Hoje, quinta-feira, ele já teve com 300 de alta, 2,54. Está tentando quebrar o 250 agora, que é 9 e pouco aqui, quase 10 horas da manhã. Então, eu penso assim, se a florada tivesse que pressionar, já tinha pressionado. Então, agora tem que esperar uma análise mais profunda do que vai virar essas flores. Isso vai virar café, não vai? Que tamanho que é a safra? E comparar esse potencial, que eu creio que perdeu um pouco desse potencial para a safra 25, em função do clima. Quando as previsões de órgãos respeitados, empresas, começar a divulgar, começar a sair no mercado, aí ali a gente vai descobrir o que os fundos, o que o mercado vai fazer com o preço do café. Então a gente vai ter que aguardar mais um pouco. Por enquanto, a florada ainda não pressionou. Pode ser que isso pressione para frente. E dá para sonhar com os 300 centavos de dólar por libra? Benetton, essa resposta a gente tem que ponderar muito. Eu gosto de ponderar essa questão. Que pode. Eu já vi o mercado a 3 e pouco por libra 2 vezes na minha carreira. Mas se a gente olhar o gráfico de 50 anos, ele chegou aí acho que 4 ou 5 vezes nesse nível. Pode chegar lá? Claro que pode, mas eu gosto de ponderar. Por quê? Eu não gosto do analista que chega e fala, ó, moçada, não vende porque vai a 3. Essa é a maior burrada que um analista pode fazer. Por mais certeza que ele tenha, ele não pode falar desse jeito. Entendeu? E eu vou te falar o porquê. Tanto é que a mesma pessoa que garante que vai a 3, ela não tem coragem nem de segurar o café dela, às vezes nem produtor não é. Ela não tem coragem de comprar café esperando os 3, ela não tem coragem de fazer uma operação em bolsa, ela não tem coragem de comprar nenhuma opção de compra. Tá? E tem o outro analista que ele fala que vai e ele aposta que vai, e aí tem 2 opções, ou ele quebra no meio do caminho, porque não vai e cai, ou ele ganha muito dinheiro, tá? E realmente o mercado foi lá. Tem que ponderar, porque quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, ele não pode basear no que eu estou falando para fazer uma operação comercial. Dá tanto trabalho. Meu pai é produtor de café. Dá trabalho fazer um saco de café. Dá trabalho que eu faço, não é apanhar e limpar o café e depositar. Não é isso, é o período. O ano safra, quantos problemas e riscos o produtor enfrenta. Aí o cidadão vem e fala, ó, moçada, não vende porque vai explodir. Aí ele não vende e não explode coisa nenhuma e o produtor vai perder essa oportunidade. Então essas coisas tem que ponderar. O produtor já vendeu bastante o café da safra 24, já vendeu parte da 25 e ele está correto, ele está fazendo médias e participando. Tem produtor que já vendeu tudo, tem produtor que está segurando um percentual para ver o mercado em janeiro, fevereiro e março. Está errado? Claro que não está errado. O café é dele. É o produtor quem decide isso. Então, o nosso papel é mostrar as variáveis, o que está acontecendo, e a decisão se vende ou não, se vai ou não, é sempre do produtor, porque futuramente você pode ficar numa saia justa. Não é verdade? Eu estava... aqui na nossa região, a gente já teve palestrantes que bateu firme que ia a 3 e pouco por libra e não foi ainda. Tá? Pode ser que vai? Pode ser, ninguém sabe. Na SIC do ano passado, essa SIC que a Minasul estará participando agora em novembro, no ano passado, o mercado era 1,60 e o comentário era que o mercado poderia ir a 2. Todo mundo errou. Por quê? O mercado foi a 2,50. Quando eu estava participando do Coffee Dinner na Suíça, eu participei de uma palestra e o cara bateu no peito que Londres ia para 4 mil dólares. Estava 3.300 na época. Eu achei muito, mas ele bateu firme e ele errou totalmente, porque foi a 5.500. Ele já tinha feito uma projeção bem alta que surpreendeu todo mundo. Exatamente. Então, tem um ditado seguinte, erra menos quem fala menos. E quando o assunto é café,
onde envolve dinheiro, muitas vezes envolve o recurso do produtor do ano inteiro, ele precisa sobreviver com esse dinheiro o ano inteiro. Aí envolve outras coisas, emoções, alegria, família, escola de criança, envolve sonhos, envolve muita coisa. Então, o analista, quando ele for falar de mercado, ele precisa ponderar. Pondera, porque o produtor, ele precisa de algo que ajuda ele a tomar a decisão. E não de pessoas que garantam qualquer coisa, porque ninguém sabe. Aí o produtor, ele naturalmente, ele é otimista. Naturalmente, se você perguntar aqui para 10 se 1.500 é bom, muitos vão falar que ainda não, que está esperando os R$2.000. Aí vem uma pessoa e fala, não vende, que vai a 3. E aí ele não vende, e pode ser que o mercado, são tantas variáveis e tantas influências que ele não pode tomar decisão baseado nisso. Ele tem que olhar o custo de produção, ver o endividamento que ele tem, prudência, pés no chão, e aí ele decide se vende tudo ou não, se guarda um pouquinho para janeiro, fevereiro ou não. Por conta disso, pode ir a 3? Pode ir acima de 3. Como pode voltar, tá? Então são coisas que a gente tem que ponderar. E de olho também nos outros países produtores, né? A gente teve aí o Vietnã, que sofreu com uma seca. Tem notícia do Vietnã? Tem notícia do Conilon? O Vietnã está começando a safra daqui a pouco, né? Indonésia também, por ali, eu não sei direitinho as épocas, mas isso já está segurando o preço lá em Londres, tá? Aqui no Brasil, a gente viu o Conilon ultrapassando o Arábica, agora ele voltou. Por quê? Porque Londres caiu consideravelmente e Nova York voltou a subir. Então, hoje a gente tem o Arábica acima do preço do Conilon novamente. Quando a gente olha, igual você comentou, a produção em outros países e o clima em outros países. Então, no café ainda prevalece oferta e demanda. Isso é a longo prazo, tá? É complicado a gente falar qualquer coisa sem ter essa análise a nível mundial, porque hoje a oferta mundial versus a demanda mundial, ela é muito amarrada, muito justa. O consumo, a gente tem visto que ele cresce pouco, mas ele é um crescimento constante. Se você pegar qualquer gráfico de consumo, você vai ver que todo ano ele cresce um pouquinho. Tirando a pandemia, que deu uma barrigadinha, o resto, o consumo, ele é crescente. A oferta oscila, porque a produção, ela depende do clima. Depende de outras variáveis. Entendeu? E o clima, quem arrisca falar alguma coisa de clima, né? É complicado, porque o clima está distorcido, irregular no mundo inteiro. Aquilo que nós passamos aqui lá atrás, o Vietnã e a Indonésia passou lá também, né? Tanto que lá o mercado teve os produtores até migraram para uma fruta deles lá. Durian. E não é muito relevante essa mudança de produção, mas isso está acontecendo. Igual na nossa região lá para trás aconteceu também. Quando a geada matou o café, entrou no lugar alguma outra cultura mais rápida. Isso é normal. Então, do lado da produção, da oferta mundial, ela oscila muito. A oscilação é muito rápida. Então, se correr tudo bem, a produção e a demanda está muito justa. Concorda? Está muito justinho ali. Qualquer problema do lado da oferta pode impactar aqui nas bolsas. Então, essa realmente é importante olhar a nível mundial, né? Outras origens. A gente tem que ter, como você diz, buscar essa segurança para tomar a decisão. Então, o produtor ele tem que buscar realmente se informar, buscar entender, às vezes mais de uma opinião, né, para saber se de repente vai ter essa segurança de fazer o negócio com o café dele naquele momento, se convém aguardar, pensando no melhor, pensando no planejamento dele, e não só o planejamento da propriedade, né? Planejamento familiar, planejamento profissional, de recursos, né, Bim? A palavra boa, Benetton, para todos nós é prudência, equilíbrio, né? A gente viu que a qualidade do produtor, a qualidade do café, ela melhora a cada ano. Então ele está fazendo tudo muito bem feito. Quando o clima ajuda, fica tudo perfeito. Então a venda do café, vender o café é uma arte. Pensa bem, o cara ficou o ano inteiro sofrendo com aquilo, ansioso, correndo risco.
colher o café, na hora de vender, ele precisa ter prudência, ter calma, né? O que você falou é importante, tem que olhar há 1 ano, 2 anos, assim como a gente faz nas empresas. A gente olha a Minasul para 1 ano, para 5, para 10 anos, para 15 anos, planejamento a longo prazo. E tomar muito cuidado, porque quando o café sobe, normalmente a receita, a margem, o lucro do produtor aumenta. E às vezes ele acostuma com isso, empolga e faz investimentos, muitas vezes desnecessários, a longo prazo, não trava esse preço e depois o mercado vem e dá uma barrigada. Não está com cara de acontecer isso por enquanto, tão cedo, uma volta bruta dos preços. Não acredito nisso. Mas o produtor realmente ele precisa ter os pés no chão, aproveitar e lógico, gastar o dinheiro que ele está ganhando. Está ganhando. Não é pecado falar que o produtor está ganhando dinheiro, não. Não é errado, né? Não é errado e nem pecado, né? E quando ele faz tudo certinho, Deus atua a favor dele. Deus ajuda quem cedo madruga, né? E quem está ali com o pé firme na propriedade, pensando estrategicamente, planejando, fazendo tudo com muito cuidado, muita cautela. É isso aí. Bem, muito obrigado por vir aqui, muito obrigado por vir falar do preço do café. Quero que você volte, quero que a gente fale do preço no varejo também. Tá? A gente viu aí, só dando uma pincelada, né? A gente viu aí que o café teve no varejo um aumento de 30%, né? Então eu quero te convidar para vir aqui para a gente poder falar sobre isso também, o reflexo disso para o produtor, na mentalidade do produtor, o que o produtor pode esperar. Sinta-se sempre convidado, sinta-se em casa, viu? Se Deus quiser, um dia eu vou lá no Agrocast, né? Serei eu daí, você de cá. Mais um crossover. Você fala lá no Agrocast, mas é aqui, né? É aqui, né? É aqui, é a mesma casa, né? Só muda um pouco o cenário. Mas fique à vontade para voltar sempre, né? Para nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Obrigado, Benetton. E Deus abençoe a todos, né? Amém. Obrigado, meu amigo. Valeu. Pessoal, continue seguindo nossas redes sociais, continue acompanhando o 90 Acima, o Agrocast, sempre aqui nas redes sociais da Minasul, sabendo tudo sobre o agronegócio, sobre a nossa cooperativa. E na próxima semana a gente está de volta com mais um 90 Acima, com assuntos especiais e convidados extraordinários. Um abraço!